Gracias por seguir con nosotros, amigos, acá en Clínica de Campeones. Viene nuestro sector de los especialistas y todos estamos viviendo la fiebre del Mundial. Por eso es que tenemos un invitado muy especial con el que queremos compartir con ustedes. Se trata del doctor Felipe Khalil, médico de la selección brasileña. Bienvenido aquí a Clínica de Campeones, doctor. Es un placer tenerlo en nuestro programa. Olá, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Vindo diretamente ainda do Nils, que é um grande amigo que o futebol me deu. Então, primeiro, peço desculpas por não dominar o espanhol, o idioma seus. Vou tentar falar de uma maneira bem pausada para que possam compreender toda a mensagem que podemos passar aqui. Problema, doctor. Bienvenido una vez más. Va a ser un placer conversar con usted. Siéntase en casa, por favor, porque aquí está con nosotros nuestro amigo, claro, el doctor Nils Calderón, también que nos acompaña. Hola, Nils. ¿Cómo están, César? A todos los televidentes y Felipe, muchas gracias. Igualmente, un gran abrazo aquí desde Bolivia hasta Brasil. Muchas gracias por atendernos. Comentarles además que Felipe es ortopedista, es traumatólogo, se dedica a la parte de deportología. Él está en Belo Horizonte y desde Belo Horizonte hace el control de toda la selección brasilera. Es algo un poco complejo seguramente porque es un país tan grande, con tantas ciudades y jugadores de tantos lugares, pero además estos jugadores no están todos en Brasil, la mayoría está en Europa y en otros continentes. Entonces, es una hermenéutica diferente y peor ahora que tenemos que llegar a un otro continente poco conocido y a países un poco difíciles como Qatar, ¿no? Que desde ya el hecho de la vestimenta y alimentación son diferentes. Y para esto, Felipe, bienvenido nuevamente. Nos vas a comentar qué es lo que sucede, cómo es que se maneja en la parte médica y en general la selección brasilera para el Mundial del 2022. Mas é um trabalho multidisciplinar e inicia com a comissão técnica e termina com a parte médica, com a gente fazendo um mapeamento e intervindo na hora que é necessário. Sin duda. Mantenerlos, recuperarlos, que lleguen plenos a la cita mundialista es lo ideal. Sabemos que no todos llegan iguales, no todos llegan a las mismas condiciones, unos tienen más carga física, otros probablemente tienen otro tipo de dificultades, pero ¿cómo van a ser los entrenamientos? ¿Cómo va a ser el trabajo que ustedes van a encarar? ¿Qué planificación tienen para poder llegar al Mundial teniendo en cuenta que solo tienen una semana? Sim, isso complica um pouco, né, o trabalho. Então, esse trabalho já vem sendo feito pela nossa equipe de preparação física e fisiologia, de já mapear os atletas, de já ir sempre conversando com os atletas, de irem mapeando os atletas, as questões que esses atletas tenham, qualquer queixa, qualquer dor, a gente vai sempre mapeando para a gente ter o máximo de informações possíveis. Vamos ficar num centro de treinamento na Itália de excelência, com todo o material disponível, e montamos uma infraestrutura no Catar, com também todo o material, todo o equipamento necessário para que a gente faça a plenitude de performance, o melhor tratamento médico possível, né, fazer um trabalho de excelência, que é o que uma seleção brasileira exige num evento como a Copa do Mundo. Y Felipe, justamente al respecto de este punto, cuando ustedes parten ya hacia Qatar, ¿cómo va a ser la concentración? ¿Cómo están haciendo esta parte del fuso horario, del jet lag que le llamamos, ¿no? Que hay algunos jugadores brasileños que están en Brasil, otros están en Europa, pero van a llegar unas horas más allá. Cómo se va a controlar la parte del sueño. Y una cosa muy importante, Brasil tiene una alimentación muy típica. ¿Cómo van a manejar este tema en Qatar? Quanto ao sono, por incrível que pareça, vai ser um problema menor do que a gente tem quando vem jogar na América do Sul e quando a gente faz amistosos, por exemplo, na Ásia, recentemente para o Japão, para a Coreia, né? Os atletas já estão ali, a grande maioria dos atletas já vão estar num fuso de fácil controle, né? Fazemos já o controle do sono dos atletas, a gente sabe que hoje um determinador comum de alta performance, de boa recuperação
de diminuição do risco de lesão é um bom sono, né? Então temos equipamentos, anéis que monitoram o sono do atleta, temos já um padrão de muitos desses atletas, né? Às vezes a gente orienta a melhor maneira do sono, mas acredito que o sono, em especial o fuso horário, jet lag, não vai ser um problema dos mais importantes pelo fuso da Europa e até a própria relação do fuso da Europa com o Catar. Não é um fuso tão grande que gere tantas dificuldades. Quanto à alimentação, a gente leva sempre uma equipe, um chefe de cozinha com a sua equipe, né? Alimentos que não típicos nossos, como por exemplo o feijão, que é muito popular entre os atletas, a gente leva, né? Já faz todo um planejamento de compra de alimentação, de tudo para se fazer, um treinamento do pessoal da cozinha do hotel. O Jaime, que é o nosso chefe de cozinha, coordena todo esse processo, né? E normalmente ele ocorre de uma maneira muito boa. A gente tem experiência de fazer amistosos em países mais exóticos e a nossa equipe, a doutora Andréia, que faz parte do nosso departamento médico, juntamente com do Jaime, controla bastante a alimentação dos atletas. Então isso dá para a gente uma tranquilidade muito grande de que os atletas não sintam a diferença cultural do local onde vai ocorrer a Copa do Mundo. Doctor, bueno, tenemos varias consultas con relación a Brasil. Estamos hablando de una de las selecciones mundialistas que ha ganado muchas copas del mundo. Y seguramente los ojos del planeta van a estar vistos en los jugadores, en los atletas, las figuras que tiene Brasil. A ver, una delegación que acompaña a la selección brasileña, ¿de cuántas personas está compuesta? ¿Tienen un equipo de chefs para la cocina, para la alimentación? ¿Tienen un equipo que cuida la imagen, no sé, el corte del cabello, la imagen, la barba? El cuerpo médico, ¿cuántos profesionales acompañan el cuerpo médico? Usted los encabeza, ¿cuántos médicos los acompañan? Nutriólogos, psicólogos, etcétera, fisioterapeutas. ¿Nos puede contar qué cantidad de personas viajan con la selección brasileña? ¿Cuál es la logística además? Sim, nós temos uma equipe grande, uma equipe robusta, né, que vai de todo tipo de profissional, a parte de logística, nossa parte do avançado vai sempre uma equipe antes para nos receber, a parte da cozinha, por exemplo, também vai se preparar antes, né? Nós falando mais especificamente do nosso departamento médico, ele é composto por 3 médicos, o Rodrigo, que é o chefe do departamento, é o que encabeça esse departamento médico, e ele vem acompanhado de mais 2 médicos, sou eu e a doutora Andréia, né? Eu e o Rodrigo somos ortopedistas, traumatólogos, e a Andréia, a médica do esporte, também é uma nutróloga que tem uma experiência incrível na parte alimentar dos atletas, não só a alimentação do dia a dia, como a parte de suplementação. Além disso, levamos 4 fisioterapeutas, né, que vão trabalhar junto com a gente nesse processo de departamento médico, né? Fazendo esse link, né, essa comunicação entre a parte médica e a parte física, nós temos o nosso Guilherme, né, que é espetacular, provavelmente o melhor fisiologista com o qual eu já trabalhei, um cara que dispensa comentários, e ele faz esse link com a parte de preparação física do Fábio Massarigian, do Ricardo Rosa, que são 2 preparadores físicos, e aí tem toda a parte técnica, treinador, analista de desempenho, equipe de imprensa, filmagens, é uma equipe muito grande. Se eu for enumerar aqui todo mundo que faz parte da equipe no geral, eu vou cometer injustiça e vou deixar muita gente de fora. Mas a parte médica, ela é bem enxuta, né? Não é uma parte médica muito grande, até porque a comunicação nossa ela é muito importante, ela não pode, a gente tem que falar a mesma língua, então a gente conseguiu deixar uma equipe médica, uma equipe de fisioterapia, uma equipe de fisiologia bem enxuta, que fala a mesma língua
que tem a mesma filosofia. E desde 2018, quando nós estamos trabalhando junto, quando eu ingressei na seleção brasileira, nunca tivemos problemas e eu tenho um prazer muito grande. É uma equipe de altíssimo nível mesmo. Muy bien, Felipe. Realmente, como dices, es un equipo muy grande y además, como decías, tiene que estar engranado uno con otro. Y jalar todos hacia el mismo lado, porque eso es lo más importante y por eso se llama un equipo. Aunque nos queda una duda, Felipe no nos dijo, más o menos cuántas personas conforman la delegación de la selección brasileña, aproximadamente, 100, más? Contando os jogadores, um pouco mais de 60. 60. Importante cantidad. Por supuesto que es muy grande, ¿no? Por supuesto. Pero en la reunión que tuvimos en Asunción hace unas semanas atrás, hablábamos un poco al respecto del COVID y, bueno, ¿cómo se está manejando la selección brasilera en este aspecto? ¿Cuáles son los requerimientos que está pidiendo Qatar como organizador? ¿Están ustedes tomando alguna otra medida específica? Y bueno, sabemos que puede ser una, pero pueden haber otras enfermedades también similares. ¿Están tomando algún recaudo específico para este tema? Sim, sempre. Sempre tomamos, eu acho que independente, até antes da pandemia do Covid, já que tomávamos muito cuidado com qualquer enfermidade de rápida disseminação, né? Gripes, intoxicações, a gente sempre fica com atenção muito grande, né? Então, a gente sempre orienta os atletas, faz a testagem desses atletas antes da apresentação, né? O protocolo, obviamente, com o avanço da vacinação, hoje todos os atletas são vacinados, toda a equipe técnica é vacinada, isso tudo facilita um pouco o processo, porque a doença vai se tornando menos grave, né? Para a Copa do Mundo, a única exigência até o momento, se não tiver nenhuma mudança, é a entrada no país, mas a gente sempre monitora internamente, porque a gente sabe que um caso de Covid pode contaminar, tirar mais de um atleta de competição e de treinamentos, né? Fazemos testes também, levamos autoteste sempre conosco, qualquer caso suspeito, qualquer atleta ou membro da comissão que apresenta sintoma, ele é testado, em caso de positivo ele é isolado, ele é tratado. Nas últimas convocações, graças a Deus, não tivemos nenhum problema quanto a isso, né? Acho que os protocolos estão ficando menos rígidos, justamente porque a doença está nos dando uma condição de relaxar um pouco mais, como equipe, como delegação, mas nós da equipe médica sempre com atenção total, sempre monitorando os atletas, comportamento, os sintomas, e se precisar de qualquer intervenção no sentido Covid, eu acho que antes de qualquer performance esportiva, de qualquer medalha, de qualquer troféu, a vida vem em primeiro lugar. Então, como médico, o bem-estar dos nossos atletas é a nossa maior prioridade. Algo que tiene que cuidar siempre el cuerpo médico, que tiene que mantener intacta la selección y obviamente algo que no quieren que pasen son las lesiones en los atletas, en los jugadores. ¿Hay algún procedimiento, algún tratamiento que ustedes toman en cuenta para evitar las lesiones fundamentalmente en esta Copa del Mundo? Sim, cortou um pouquinho o áudio, mas deu para compreender. Eu acho que o principal é o controle de carga dos atletas. A gente já tem um histórico dos atletas, já conhece bem o comportamento físico desses atletas, as queixas clínicas desses atletas, né? Então, a gente sempre se reúne com a comissão técnica, com a comissão de preparação física, no quesito de sempre fazer um controle de carga adequado, tanto para o período de recuperação muscular, quanto para o período de treinamento, para estar todo mundo preparado para o jogo. Obviamente,
nós estamos falando de uma ciência biológica, nós não estamos falando de uma ciência exata. Então, mesmo fazendo todo esse controle, e modéstia à parte, a nossa equipe faz muito bem, nós não estamos imunes de passar por lesões, principalmente lesões musculares, né? Mas a gente faz todo um trabalho junto com a comissão técnica, principalmente esse trabalho é capitaneado pela equipe de preparação física e fisiologia, para fazer um controle de carga, né, no qual deixa o atleta menos exposto a lesões musculares. Muy bien, Felipe. Al respecto justamente de estas lesiones musculares, tiene que ver, como decías, mucho el sueño, hemos conocido estas plataformas de salto para controlar a los jugadores, pero hay una cosa específica que tiene que ver sobre todo el cuerpo técnico, que es lo que llamamos el cambio de jugadores y el que no jueguen todos los partidos los mismos jugadores. El cuerpo médico interviene en esto, les aconseja al cuerpo técnico, estos jugadores están cansados, no van a aguantar, mejor postergarlos para el próximo partido. Es decir, no tenemos solo 11 titulares, 11 jugadores en cancha, sino estamos con más jugadores para hacer un intercambio de esto. Rotação. Sim, isso sempre a gente conversa com a equipe técnica, sempre sugere. Obviamente, sempre a decisão final, ela cabe ao treinador, ao Tite, né? Eu sou muito confortável para falar, porque o Tite é um treinador de altíssimo nível e que compreende muito bem essa parte. Ele tem uma compreensão muito grande da parte física, da parte médica, ele absorve muito bem as informações que passamos. Então, sempre, todo dia, passamos todas as informações relevantes dos atletas para a comissão técnica, para que eles tomem uma decisão, como, por exemplo, essa de se utilizar um atleta ou não, tá? Essa é a decisão sempre da comissão técnica, em que eles utilizam os nossos argumentos, as nossas informações, o próprio histórico do atleta, para tomar essa decisão. Normalmente eles nos deixam muito confortáveis, porque eles são muito bons para tomar esse tipo de decisão. Eles se municiam muito, eles nos cobram muito informações para que eles também tomem uma decisão final que seja boa para todos nós da comissão. Bueno, realmente esto está muy interesante. Saber de la selección brasilera, una de las posibles campeonas del mundo. Para mí, espero que así sea. Y además, está en primer lugar en este momento en el ranking FIFA. Creo que tenemos que averiguar un poco más para saber cómo está llegando, no solamente lo de la alimentación, sino, no sé, cómo tratan a cierto tipo de jugadores, una constelación de estrellas. ¿Será que tienen estos tratos que otros jugadores años pasados tenían, en donde se llevaban un preparador físico solo para él o llevaban un psicólogo solo para un jugador? No sé, tenemos que averiguar mucho más, César. ¿Qué es lo que dices? Sin duda, Neil, sin duda. Bueno, es muy interesante todo lo que estamos conociendo de una de las grandes selecciones del mundo que va a participar en esta Copa de Qatar. Pero vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos seguiremos conversando con Felipe Khalil, médico de la selección brasileña. Volvemos enseguida.